Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse incrível livro, A Vida de João Calvino, de Alister McGrath, aí da editora Cultura Cristã. João Calvino figura aí como uma das maiores personalidades do cristianismo e do Ocidente do período da Reforma para cá. As suas obras, o seu trabalho, além da grande influência religiosa, né? Se a gente for pensar nas institutas da religião cristã, nos seus comentários bíblicos, enfim, esse vasto material, seus sermões, né? Existe uma grande contribuição aí para o cristianismo. Além disso, Calvino também ele exerceu uma grande influência em todo o Ocidente, na economia, nas artes, na cultura, né? Nas questões sociais, e que muita gente desconhece isso, muita gente limita o trabalho de Calvino à questão de eleição e predestinação. Só que sabe-se que não é isso. Obras têm sido lançadas mostrando essa amplitude da atuação do pensamento calvinista em diversas áreas. Aí o André Bieler é alguém, David Hall também, que tem escrito obras, lançado obras aí nesse sentido. O Alister McGrath, aqui nesse livro, ele busca trazer uma biografia de Calvino, uma coisa difícil de se fazer, uma vez que Calvino é uma pessoa muito reservada, né? Ele não tem escritos sobre si. O pouco que sabemos sobre a conversão de Calvino é o que ele relata ali na introdução do seu comentário ao livro dos Salmos. Então, temos poucas coisas. Mas o McGrath aqui, ele vai fazer uma certa investigação, vamos dizer assim, de alguns pontos que se conseguem ter notícia. E a ênfase dele maior aqui, além, obviamente, do fato de trazer algumas informações, ainda que poucas, de Calvino, mas ele traça um perfil das regiões onde Calvino passou na sua vida, França, Genebra, Estrasburgo ali, né? E da influência que a Reforma teve nessas regiões, e sobretudo a partir do momento que as obras deles, as várias edições e versões das institutas começam a circular por ali. O que nós temos aqui então? Nós temos aqui um livro de 12 capítulos. 12 capítulos, onde na primeira parte aqui na introdução, o Alister McGrath vai trazer um contexto de como a reforma estava sendo vista ali naquelas regiões da Europa. O capítulo 2, ele traz uma discussão interessante. O capítulo 2 é intitulado A Formação de uma Mente. Então, ele quer investigar aqui sobre a formação de Calvino. O que levou Calvino a ter os posicionamentos que Calvino tem, os posicionamentos que Calvino tinha. Qual foi a sua formação? Quais eram as coisas que Calvino estudou? Quais foram as coisas que Calvino leu? É bem interessante essa parte aqui. Por exemplo, ele traz aqui uma discussão sobre a incerteza se Calvino estudou ou não na França num determinado período. Ele traz aqui a certeza do período que Calvino esteve no Colégio de Montaigu. Deve ser assim que fala? Me desculpe aí os franceses. A linha de estudos de Calvino em Paris num período posterior, onde se tem certeza que ele esteve ali, correntes intelectuais que haviam em Paris ali naquela época. Uma parte interessante aqui na página 65 que ele vai trazer, que é sobre as preocupações que haviam ali em Paris com o luteranismo. Então ele vai dizer o seguinte, olha, acontecimento após acontecimento, tanto na cidade quanto na universidade, apontavam para o fascínio popular com essas novas ideias que logo foram rotuladas como heréticas, falando do luteranismo, da influência do pensamento de Lutero na Reforma Protestante. Aí ele segue, de longe a mais concorrida reunião da Faculdade de Teologia por muitos anos foi de 14 de julho de 1523 para ouvir Pierre Lisette denunciar os males do luteranismo como representante do rei. 3 semanas mais tarde, o monge agustiniano Jean Vallière foi queimado vivo por haver lido e comentado as obras de Lutero. Em 4 de dezembro de 1526, 7 homens vestidos como demônios
desfilaram por Paris puxando um cavalo montado por uma mulher, rodeada de homens vestidos como doutores de teologia, com as palavras luteranos gravados na frente e nas costas de forma bastante visível. Então veja, ele está mostrando que esse início da vida de Calvino foi cercado por essas controvérsias aí em relação à Reforma Protestante. O capítulo 3, que é um capítulo chamado Os Anos Errantes, Orleans e o Encontro com o Humanismo, a ênfase aqui do McGrath é exatamente nessa formação intelectual de Calvino no humanismo, como humanista. Ele vai trazer aqui a natureza do humanismo, ele vai trazer aqui alguns pensadores humanistas ali que, de certa forma, influenciaram Calvino ou tiveram algum contato com Calvino. Um dos maiores nomes desse período aqui foi Erasmo de Roterdã, né? Aí vai falar sobre um comentário que Calvino escreve sobre Sêneca, sobre as obras de Sêneca. Vai falar aqui sobre Paris em 1533, sobre o discurso de Calvino, ou melhor dizendo, o discurso de Nicolas Cop, que se coloca na conta de Calvino como tendo sido a pessoa que escreveu o discurso e que tinha ali lampejos ou explícitas ideias reformistas, o que vão levar então Calvino a fugir ali de Paris. Só que ele cita uma coisa interessante aqui na página 85, ele vai dizer o seguinte, olha: Calvino também optou por deixar Paris, rumo a um destino desconhecido durante as 2 últimas semanas de novembro de 1533. Por volta do início de dezembro, ele sentiu-se capaz de retornar. Mas por que Calvino sentiu-se forçado a fugir de Paris durante a repercussão da questão de Cop? Nenhuma fonte contemporânea sugeriu que ele tenha sido o autor ou que estivesse de alguma maneira envolvido na produção do provocante discurso de Cop. A primeira pista de que o próprio Calvino tenha escrito o discurso é encontrada de forma caracteristicamente não substancial na biografia revisada de Calvino de 1575, de autoria de Beza. Então, na época, segundo o McGrath, ninguém tinha atribuído isso a Calvino, né? Enfim. Aí só que aí ele segue. Então, se na época, se existe a possibilidade de que ninguém atribuísse a Calvino, por que Calvino fugiu? Aí ele segue. Por um lado, a questão pode ser respondida sem grandes dificuldades. Durante a repercussão do episódio de Cop, as autoridades tomaram medidas contra, pelo menos, 50 indivíduos que eram considerados simpatizantes das ideias luteranas. Calvino teria inquestionavelmente estado entre eles, tivesse ele permanecido na cidade. Entretanto, aquela possibilidade mais intrigante permanece, a de que Calvino teria, na verdade, escrito o discurso de Cop. A evidência em relação a essa possibilidade, embora sugestiva, está longe de ser irrefutável. Se o discurso foi feito por Calvino, ele ainda teria que desenvolver seu estilo posterior. Atribuir o discurso a Calvino não lhe presta qualquer honra, seja literária ou teológica. Isso também indica certas atitudes teológicas que não são características do posterior reformador. No entanto, não há qualquer razão particular para excluir o fato de que ele possa ter assumido essa postura nesse estágio inicial, quando ele parece ter se alinhado a uma concepção fabrisiana da reforma que era mais moderada. Do mesmo modo, a questão permanece. Por que Calvino deveria ter copiado o discurso por seu próprio punho? Que associações isso teria em relação a Calvino que merece tal atitude de sua parte? A existência do documento sugere que, ao menos na mente de Calvino, o discurso estava definitivamente associado à sua própria formação religiosa, talvez até mesmo a ponto de refleti-la. Interessante, né? Porque é tido como certo, né, que Calvino escreveu. Ele levanta aqui essa falta de provas, vamos dizer assim, mas ainda assim defende que é bem possível, é bem provável. Aí ele segue, né, capítulo 4, falando sobre a conversão de Calvino de humanista a reformador, e aí a partir do capítulo 5 ele entra em Genebra. É muito interessante a maneira como ele trata Genebra aqui, porque exatamente existe-se uma ideia de que Calvino era um ditador ali em Genebra, de que Calvino, sei lá, era o cara que comandava tudo ali em Genebra e tudo mais, como se fosse uma espécie de Lenin genebrino, né?
E ele vai mostrar que nada a ver, ele vai mostrar como que eram as minúcias políticas ali de Genebra, ele vai falar sobre a guerra de independência de Genebra, quando Genebra se torna independente ali de Saboia. É interessante porque existe uma noção de que Calvino era um ditador ali, como eu falei. E ele vai mostrar aqui que não tinha nada disso. Ele vai mostrar as dificuldades que Calvino teve em Genebra para exercer o seu ministério pastoral exatamente pelo fato de não ser um cidadão genebrino. Pelo fato de ser um estrangeiro, ele era francês, né? Aquela velha história que todo mundo conhece, dele passando ali por Genebra e aí encontra com Guilherme de Farel, e Farel faz amaldiçoa ele, né? Ele queria ficar tranquilo nos seus estudos e Farel amaldiçoa ele para ele não ter paz nos seus estudos e ele fica ali. Então, mas ele entra como um estrangeiro. E existiam muitas restrições pelo fato de ser estrangeiro, muita coisa ele não conseguia fazer. Tanto que em 1538 ele é exilado, né? Eles são expulsos, tanto ele quanto Farel, onde ele vai ficar ali naquela congregação de exilados franceses em Estrasburgo e vai, enfim, dar continuidade ao ministério dali, vai pregar dali, né? Aí ele vai falar do retorno de Calvino a Genebra em 1541, a consolidação do ministério de Calvino ali em Genebra, vai falar aqui sobre Serveto, o episódio de Serveto que é tão comentado, Calvino matou Serveto, aquela coisa toda, enfim, que ele vai mostrar aqui que não tem nada disso. Serveto foi condenado por heresia e foi morto por um concílio ali da cidade. E Calvino suplicou por ele, inclusive, para que ele tivesse um outro tipo de morte, que não a fogueira, né? E tem uma nota aqui interessante que ele conta que em Genebra não haviam carrascos profissionais, então foram leigos, né, amadores que fizeram ali a execução de Serveto e por não terem prática foi uma verdadeira carnificina o que aconteceu. Muito legal. Daí ele passa do capítulo 7 até o 12 a falar sobre a influência de Calvino ainda durante a sua vida, como que as edições das institutas foram sendo, enfim, espalhadas por ali e foram ganhando aceitação, né? Foram influenciando outras pessoas que foram surgindo ali, baseados, outros reformadores, inclusive, né? Baseados nas institutas de Calvino, no pensamento de Calvino. Muito legal, gente. Um livro muito bom, muito completo, né? Além dessa pegada histórica de Calvino, tem essa questão das influências, tem essa questão da história da reforma na região ali, como eu falei, vale muito a pena. Se você quer conhecer um pouco mais da vida de Calvino, da influência de Calvino, da atividade de Calvino, do pensamento de Calvino, é um livro que vale muito a pena. Não precisa ser calvinista para reconhecer a influência de Calvino, o papel positivo que Calvino teve em todas essas áreas mencionadas aí. Fica aí a dica, Alistair McGrath, A Vida de João Calvino, da editora Cultura Cristã. Nós estamos falando aqui de um livrinho de 360 páginas. Como sempre, vou deixar o link na descrição desse vídeo. Você comprando pelo nosso link, você contribui com o nosso canal, não paga nada a mais por isso, né? E ajuda a gente para a gente continuar trazendo esse material aqui para vocês, tá? Como sempre, busquem a gente aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, a gente tá lá sempre comentando alguma coisa, falando alguma coisa lá, tá bom? Sempre trazendo novidades aí para vocês. Tchau, até os próximos vídeos desse canal.